Pensa rápido. Qual é o melhorador de performance mais potente que existe e que é totalmente legal? Olha, não é nenhum suplemento caro, nem uma tecnologia de outro mundo. É algo que a gente faz toda noite: dormir. Hoje, a gente vai desvendar como o sono é, na verdade, a arma secreta dos grandes campeões e por que ignorar isso pode custar caro, muito caro. E para começar já com o pé na porta, se liga nesse dado que motivou toda essa nossa conversa. Dormir pouco não é só sobre ficar meio sonolento no dia seguinte, não. A gente está falando de um fator que pode decidir se um atleta termina a temporada jogando ou lá no departamento médico. E só para deixar isso bem claro, o aumento é de 70% no risco. No esporte de alto rendimento, onde cada detalhe conta, cada milissegundo faz diferença, esse número é absurdo. Isso tira o sono da categoria de simples descanso e coloca ele como parte fundamental do treino e, mais importante ainda, da prevenção de lesões. Então, qual vai ser o nosso plano de jogo para hoje? Primeiro, vamos conhecer o tal do adversário invisível. Depois, a gente mergulha na ciência do descanso para entender o que acontece enquanto a gente dorme. Na sequência, vamos ver o preço de uma noite ruim, aprender a vencer o jogo do sono e, para fechar, olhar para o futuro do campeão. Bora lá? Vamos começar com uma coisa que parece até contraditória. Pensa comigo. Atletas, as pessoas que mais dependem do próprio corpo para trabalhar, muitas vezes dormem pior do que a média da população. Estranho, né? Pois é, vamos entender por que esse adversário invisível, a falta de sono, é tão comum assim na elite do esporte. E olha, os números não mentem. Dá uma olhada nessa tabela. Atletas de elite não só dormem menos horas, como o dado mais importante aqui é a eficiência do sono, que é bem mais baixa. O que isso quer dizer? Que mesmo quando estão na cama, eles passam mais tempo acordados, se virando de um lado para o outro, sem conseguir entrar nas fases mais profundas do sono, que são as que recuperam de verdade. É tipo ir para a academia e passar metade do tempo olhando o celular em vez de treinar. Esse gráfico aqui mostra o tamanho do problema. De um lado, o que eles dormem de fato. Do outro, o que a ciência diz que eles precisariam por uma recuperação top de linha. Essa diferença, esse déficit, é como tentar encher o tanque do carro só pela metade e esperar que ele faça uma viagem inteira em alta velocidade. Uma hora o motor pifa. Não tem jeito. Ok, a gente já entendeu que o problema existe. Mas, afinal, por que o sono é tão importante assim? O que acontece de tão mágico no nosso corpo quando a gente apaga a luz? Agora, vamos vestir o jaleco por um instante para entender a ciência por trás do descanso. O primeiro conceito que a gente precisa entender é o ritmo circadiano. Pensa nele como o nosso relógio biológico interno, que funciona num ciclo de 24 horas. Ele é o técnico do nosso corpo que diz a hora de atacar e a hora de defender. O problema é que viagens constantes, fuso horário, jogos tarde da noite, tudo isso bagunça completamente as ordens desse técnico. E aí o time inteiro, ou seja, o corpo do atleta, fica totalmente perdido em campo. E aí a gente entra no sono de ondas lentas, que é o famoso sono profundo. É aqui que a mágica da reconstrução acontece de verdade. Pensa que é a oficina do corpo, que trabalha a noite toda para consertar as fibras musculares, fortalecer os ossos e liberar o hormônio do crescimento, o GH, que é chave para a recuperação. Se você não entra nessa fase direito, o treino do dia anterior foi praticamente em vão. E não é só o corpo não, o cérebro também está treinando pesado durante a noite. É durante o sono que as habilidades que você treinou durante o dia, sabe aquele drible novo, a mecânica de um arremesso, tudo isso é gravado na memória. É o processo que transforma um treino consciente em puro instinto na hora do jogo. Beleza, teoria ótima, mas qual é a conta que chega no final? Qual o preço real de uma noite mal dormida? Vamos deixar um pouco a ciência de lado e olhar para os números frios, para a performance. O que acontece na prática, em campo, na quadra, quando um atleta não dorme direito? Menos 9%. Essa é a queda na precisão nos arremessos de jogadores de basquete que não dormiram o suficiente. Agora tenta imaginar o que isso significa no jogo. Pode ser a diferença entre acertar ou errar aquele lance livre que decide a partida. Num jogo que é definido por poucos pontos, 9% é uma eternidade. E agora um número que vai além da performance e entra na saúde do atleta. 3,13 vezes maior. Esse é o aumento do risco de um atleta sofrer uma concussão se ele tiver insônia. É assustador pensar nisso. O sono não só afeta o desempenho, ele literalmente protege o cérebro de lesões seríssimas. E os problemas não param por aí, viu? É um efeito dominó.
O tempo de reação fica mais lento, a tomada de decisão fica pior, os músculos perdem o estoque de energia e até a percepção de esforço aumenta, ou seja, tudo parece mais difícil. E claro, a saúde mental também paga o pato, abrindo a porta para ansiedade e depressão. Ok, diante de tudo isso, a pergunta é: tá, mas como a gente vira esse jogo? Chega de falar de problema, vamos falar de solução. Agora, a gente vai abrir a caixa de ferramentas e ver quais são as estratégias práticas que atletas e treinadores podem usar para finalmente dominar o sono. A base de tudo se chama higiene do sono. E o que é isso? É basicamente um conjunto de hábitos para melhorar a qualidade do seu descanso. Pensa nisso não como uma chatice, mas como parte do treino. Ter horários regrados, transformar o quarto num santuário para o sono, sabe? Escuro, silencioso, limitar estímulos como celular e cafeína antes de deitar e criar uma rotina para relaxar. São os 4 pilares para construir noites de campeão. E além dessa base, tem as ferramentas avançadas. A primeira é a extensão do sono. Se vai ter uma viagem longa ou uma semana pesada de jogos, durma mais nos dias antes para criar uma reserva. A segunda são os cochilos estratégicos. Aquele sono de 20, 30 minutinhos à tarde pode recarregar a bateria, que é uma beleza. E por último, a recuperação pós-exercício. Um bom desaquecimento e alimentação certa depois do treino já preparam o corpo para uma noite de sono muito melhor. E tudo isso que a gente conversou nos leva a olhar para o futuro. O sono está deixando de ser um tema secundário para virar a próxima grande revolução na ciência do esporte. A gente está na prática redefinindo o que significa estar realmente recuperado e pronto para competir no mais alto nível. E isso não é só papo, não. As maiores entidades esportivas do mundo, como o Comitê Olímpico Internacional, já tratam o sono como um pilar essencial. Não é mais uma dica, é uma diretriz oficial. Ignorar o sono hoje em dia é como um time de futebol nos anos 90 se recusar a ter um preparador físico. Ficou para trás, simples assim. E essa frase aqui, olha, ela resume tudo perfeitamente. O treino quebra as fibras. A nutrição dá o material, os tijolos para a reconstrução. Mas é durante o sono que a obra acontece. Ele é o processo que transforma todo o esforço em resultado de verdade. E para a gente fechar, eu deixo essa provocação no ar. No esporte que é obcecado por qualquer ganho, por qualquer vantagem mínima, será que o melhorador de performance legal mais poderoso do mundo está sendo simplesmente ignorado? E o melhor de tudo, ele é de graça. Resumindo a nossa conversa, sono não é passividade, é uma estratégia ativa para evitar lesão, melhorar suas habilidades e atingir a performance máxima. Dar prioridade a isso pode ser o que separa os bons atletas das verdadeiras lendas. E aí, o que achou de descobrir mais sobre esse poder do sono? Se curtiu, já sabe, né? Deixa aquele like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo. Em média, quantas horas você consegue dormir por noite? Valeu e até a próxima!